Mais uma vez, obrigado por sua companhia. Estamos aqui hoje com um jovem de 11 anos de idade, o Lucas Lopes. Ele é estudante, está no 5º ano da escola do SESI. E o Lucas Lopes despertou a nossa atenção em função de uma preocupação dele na região onde ele mora, no bairro Flávio Zac, né? A preocupação que ele tinha com a cascata, que estava sem manutenção, estava suja, estava com alguns problemas. E ele passou essas informações para a gente, nós procuramos o presidente do SAI, que nos atendeu muito bem, que deu as informações e que acabou resolvendo o problema. Então, eu queria aqui perguntar para o Lucas, né? O que é que passou pela cabeça dele quando ele, com essa ideia, né, de procurar o portal ou de reclamar do que estava acontecendo? Por que você fez isso? É assim, eu acho assim, um lugar tão bonito como aquele, muitas pessoas frequentavam antes e agora perdeu muito movimento lá. Muito mato cresceu, as pessoas perdeu muito movimento lá, vamos se dizer assim, ficou sem manutenção, ficou assim, vamos se dizer, jogada, sem manutenção nenhuma e sem limpeza. E isso, evidentemente, era um local que você usava para passear, para ficar ali e não estava te satisfazendo do jeito que estava, era isso? Isso. E me diga uma coisa, e as pessoas que moram por ali pensavam do mesmo jeito que você? Bom, isso daí eu acho que sim. Como a Vitória entrevistou algumas pessoas que estavam lá e elas falaram que precisava de mais manutenção lá mesmo, por causa que estava muito jogado, e falou mesmo que eu tinha dito. Falou que faltava manutenção, que a pessoa frequentava aquele lugar sempre e agora não frequenta mais por causa de muito lixo que tem lá. E agora, o problema foi resolvido? Bom, foi assim. A cascata voltou a funcionar normal como era antes, mas o mato continua o mesmo, o lixo também. Que no site mesmo, quando publicaram a matéria, o presidente do SAI falou que ia falar com a prefeitura para colocar lixeiras em volta do lago, para que as pessoas não jogassem mau lixo no local assim, local qualquer. E essas lixeiras ainda não estão lá? Não. Na verdade, essa reclamação, o problema entrou no portal Cidade Tapira no dia 13 de dezembro, né? A cascata até que voltou a funcionar rápido, né? Porque nós estamos aqui no dia 20, né? Em 7 dias, o presidente do SAI resolveu, mas agora vamos ficar em cima da questão da limpeza, a questão também da poda do mato, né, da roçagem ali. Com certeza a gente vai conseguir. Agora, Lucas, me diga uma coisa. Como é que você vê a preocupação das pessoas lá do seu bairro com o meio ambiente? Por exemplo, com as árvores, com os jardins, como é que você vê isso? Eu vejo assim, as pessoas não estão ligando muito mais para a limpeza da guia, da calçada. É assim, tem gente lá também que coloca pedra na guia para água. Quando a gente lavasse o quintal, as folhas, sujeira não passavam para a calçada dos outros. E isso eu acho que é errado, pois quando chove bastante, sim, corre de entupir bueiros, que são as bocas de lobo, pode ocorrer de interromper a passagem da água e causar transbordamento e ir para as casas. Exatamente. E como é que as pessoas cuidam das suas árvores, das árvores que estão em frente de casa? Cuida assim. As árvores estão compridas, caem muitas folhas e, além disso, suja a calçada dos outros e o quintal principalmente. Isso. Então, mas você acha que a sujeira das árvores, ela é uma coisa que cabe a gente limpar ou não? Que isso deve ser para alguém limpar ou coisa assim? Também cabe para a gente limpar, porque a gente precisa das árvores, as árvores precisam da ajuda da gente para poder crescer. Então, folha das árvores existe em qualquer lugar e a gente deve limpar. Mas assim, o dono da árvore também deve se preocupar em podar. Fazer a poda e poda correta, né? Mensalmente. Porque às vezes,
As pessoas elas devem aprender como se faz a poda, existe época certa, não é qualquer poda que de qualquer maneira, né? Não pode ser uma poda para deixar a árvore com um jeitinho mais bonito, mais feio, né? Tudo isso as pessoas precisam aprender. Mas e como é que estão as árvores lá de desenvolvimento? Todo mundo ajuda as árvores a crescer ou tem gente que estraga as árvores? Em exceção ajuda, em exceção também destrói. Muita gente pendura nas árvores, quebra galho, arranca folha. E isso não pode ser, por causa que as árvores são, vamos dizer assim, é um material importante para a natureza, ou seja, uma matéria-prima que ajuda a gente a sobreviver. Isso. Claro, faz parte do nosso meio ambiente, da fauna, a flora, ela faz parte do processo, os passarinhos, os micro-organismos que também estão todos ali nas árvores ali, né? O Lucas, apesar da pouca idade dele, teve uma questão que ele aprendeu na escola, né? Que é sobre sustentabilidade, né? Explica para os nossos internautas o que é sustentabilidade. Então, foi assim, o que eu aprendi mesmo foi cidadania sustentável, que veio de sustentabilidade. Tá. Que são ações que o ser humano pratica para desenvolver o meio ambiente, fazer ele crescer e não piorar. Isso, exatamente. E você vê essas ações aqui em Itapira? Como é que você analisa isso? Algumas eu vejo, porque bastante gente luta para que a Itapira cresça, a beleza de Itapira cresça, para que tudo melhore. Algumas já não ligam muito, fazendo que ela diminui. Você sente nos seus amigos, tanto de escola como da rua, que eles têm uma preocupação com a sustentabilidade, com a cidadania sustentável, com o meio ambiente? Você sente isso ou não? A maioria tem preocupação com o meio ambiente. Eles sujam as ruas com facilidade ou eles jogam o lixo no lixo? Alguns sujam, alguns já não têm muito respeito, porque a rua é de todo mundo, e eles não têm muito respeito achando que a rua é deles, mas não são. E a gente deve respeitar. A gente deve respeitar o ambiente de todo mundo, né? Ou seja, mantendo sempre limpo, até porque a gente gosta de ver limpo, né? Você não gosta de ver um ambiente limpo, um jardim bonito, né? A cascata funcionando, né? E a lagoa, voltando lá na cascata, que eu acabei esquecendo de perguntar, e a lagoa, aquela água que fica parada, que poderia estar até acumulando ali o problema da dengue, como é que está isso? Bom, tá assim, a água tá descendo pela cascata e caindo no lago. E eu achei que ele tá bem cheio. Tá. Faltando risco, tá praticamente em risco de transbordamento. Tá, mas isso você vê como bom ou ruim? Olha, vamos assim, dos dois, né? Bom e ruim, porque pode ser que transborde ou pode ser que mantenha limpo. Parece que o presidente do SAI disse que eles fizeram um sistema lá de drenagem desse lago para não deixar transbordar. Isso não está funcionando isso? É isso que você quer dizer? Isso, eu acho que está funcionando sim. O problema que eu acho que deve ser resolvido é o mato. É muito mato lá e dá lugar para os bichos peçonhentos se manifestarem lá e vamos dizer assim, prejudicar o ser humano que frequenta lá. Exatamente. E o que você, como é que você faz para tentar conscientizar as pessoas sobre a importância de se cuidar do local onde a gente vive, né? Da sua rua, do seu bairro? O que você, além de às vezes denunciar, né, fazer a reclamação, você tem mais alguma ação nesse sentido? Bom, assim, eu vou direto ao assunto falando que um local, assim, vamos se dizer que não está bem. Aí eu falo para as pessoas, se elas puderem ajudar, elas ajudem, porque o local é de todo mundo. A gente não pode pensar só na gente, que a gente não frequenta, que os outros também não devem frequentar e a gente deve deixar ele sujo. Mas não é assim, o ambiente é de todo mundo e principalmente da beleza da cidade, que são para a população de Itapira e para os transeuntes que visitam Itapira, vejam a beleza.
Isso. E quando você anda pela cidade, ou a pé, ou com seu pai de moto, como é que você observa as praças, os jardins, as árvores? Você tem que visão sobre isso? Bom, é assim, eu quando eu vou para as praças, essas coisas, tem muita sacola plástica jogada, que é um problema muito forte, que não está sendo resolvendo ainda, porque as pessoas não têm conscientização de utilizar a sacola plástica 4 ou mais vezes até quando ela dure. Isso. Aliás, nós precisamos começar uma campanha aqui em Itapira, né? Quem sabe o ano que vem a gente consiga isso, se bem que eu não sei, porque é ano de eleição. Está na hora de acabar com essa sacola plástica, né? O plástico é algo que só deve ser usado em última necessidade, né? Por quê? Porque ele é um elemento que ele não desintegra na natureza rapidamente. Então, quanto menos a gente usar o plástico, melhor é. Temos outras opções, temos o papel, que a vantagem dele é que ele se degrada mais rapidamente. Mas está na hora da gente. O que você pensa disso? Você acha porque as pessoas usam a sacola plástico do supermercado depois para fazer lixo, essas coisas, né? O que você pensa sobre isso? Você acha que vale a pena a gente fazer uma campanha contra as sacolinhas plásticas ou não? É assim, a gente devem criar uma sacola plástica mais resistente, que dê para usar bastante. E eu já aprendi bastante coisa, vamos dizer assim. Falaram que quando a gente vai colocar lixo, evitar colocar pouco lixo quando para coleta seletiva se tiver. Mas colocar quando tem o lixo, tem o chorume, que fede bastante. Ou assim, quando encher a sacola plástica, aí sim colocar para coleta seletiva. Estar economizando uma sacola plástica. O ideal é que a gente separasse o nosso lixo, né? Existe o lixo orgânico, aquele que é resto de comida, né? Enfim, dos alimentos. Tem o lixo seco, né? Que é a parte de papelão, também tem o vidro, né? A lataria. O importante era que a gente separasse tudo isso. E o plástico, né? Aquilo que a gente acaba usando. Mas tudo bem, Lucas, eu gostei da sua entrevista. Eu acho que a partir do momento que nós temos os nossos jovens, e aí o Lucas ainda é uma criança, 11 anos, né? Se preocupando com a cidadania, se preocupando com o meio ambiente, isso é o que nós esperamos de todos os habitantes de uma cidade. Porque cuidar do lugar que a gente mora não é um direito, é uma obrigação que nós temos de ter o cuidado, de não sujar as ruas, de procurar facilitar a vida da coleta de lixo, né? Evitar que vá lixo que pode ser reaproveitado para o lixão ou para qualquer outro lugar, enfim. Mas isso a gente só consegue com a conscientização, né? E a partir do momento que a gente percebe que esse processo já está acontecendo, já lá na escola, na educação, no ensino fundamental, né, nas primeiras séries, isso nos dá um bom alento. Então, quero deixar para você, Lucas, as suas palavras finais para os nossos internautas, né? E dê alguns conselhos para quem ainda não percebeu que é importante cuidar da cidade. Bom, para quem ainda não percebeu, a gente deve cuidar do meio ambiente, porque o ambiente do mundo é para todos. A gente não pode pensar para um só, e sim para todo mundo, porque todos que frequentam o local devem praticar a limpeza. E sim os 4 R's, né? Que são de reutilização, reciclagem, enfim. A gente deve praticar eles todos os dias, fazendo que o lixo e o ambiente mantenham limpo. Muito bem, Lucas, muito obrigado pela sua entrevista, né? Esperamos tê-lo aqui em outras oportunidades, em outras situações, sempre que tiver alguma situação que assim o justifique.
Aguarde a TV PCI. Aliás, amanhã nós vamos ter uma entrevista aqui com o presidente do SAI, o senhor Dado Boretti, onde nós vamos discutir alguns assuntos referentes ao nosso rio, à qualidade da água que é coletada, onde há indícios da presença de metais pesados, agrotóxicos e cloreto que é extraído do vinhoto, o que é um problema muito sério de saúde pública. Muito obrigado e até a próxima.